Então, por que engordamos? Será que é só uma questão de comer mais ou de ter pouca força de vontade? Neste segundo episódio da série Desmistificando a Obesidade, vamos descobrir que o ganho de peso é o resultado de uma interação muito mais complexa entre herança genética familiar, cérebro, hormônios, metabolismo, emoções e alimentação. Dr. Marco, é muito comum ouvir que quem engorda é porque não tem força de vontade. Isso é realmente culpa da pessoa? Esse é o maior mito de todos, Ia, e precisa ser desfeito. A força de vontade é apenas uma peça muito pequena de um quebra-cabeça gigante. Estudos científicos atuais demonstram que o ganho de peso é controlado por múltiplos fatores biológicos, ambientais e emocionais, que trabalham de modo desfavorável ao organismo humano o tempo todo. Quando alguém tenta emagrecer apenas com força de vontade, está lutando contra seu próprio corpo, que foi programado para conservar energia e ganhar peso. Não é fraqueza, é a ciência de sobrevivência. Pessoas com força de vontade extraordinária fracassam em dietas porque a biologia de preservação da própria vida é mais forte do que a própria vontade. Reconhecer isso é o primeiro passo para tratamentos que realmente funcionam. Professor Marco, por que nosso corpo usa tantos mecanismos diferentes para fazer a gente ganhar peso, mesmo quando tentamos fazer tudo certo? A tendência a ganhar peso não depende de um único mecanismo. O cérebro recebe sinais do intestino, do tecido gorduroso e dos músculos para regular a fome, a saciedade e o gasto de energia. Na obesidade, essa comunicação pode ficar desregulada. A leptina, o hormônio da saciedade produzido no tecido gorduroso, perde parte do seu efeito. A resistência à insulina do pâncreas aumenta. Os alimentos de gosto mais agradável ao paladar ativam circuitos de recompensa no cérebro e depois de uma perda de peso, o organismo pode aumentar a fome e reduzir o gasto energético. Sono ruim, estresse, inflamação corporal e o ambiente alimentar também interferem. Por isso, muitas pessoas não estão comendo por falta de disciplina. Elas estão enfrentando uma combinação de mecanismos biológicos e ambientais que precisam ser compreendidos e tratados adequadamente, sem julgamentos. Dr. Marco, se meus pais têm obesidade, a genética me condena a ser obeso para sempre? A genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Ter predisposição genética facilita o ganho de peso, mas não é um destino inevitável. Se você herda genes que predispõem à obesidade, seu corpo pode ser mais eficiente em armazenar gordura e menos sensível aos sinais de saciedade. Mas aqui está o importante. Com o ambiente e os hábitos certos, é possível reescrever essa história. Estudos recentes com gêmeos idênticos demonstram que, mesmo com a mesma genética, aqueles que vivem em ambientes diferentes desenvolvem pesos diferentes. Então, sim, a genética importa, mas não é destino. É um fator de risco que pode ser gerenciado. Professor Marco, às vezes sinto que tudo ao meu redor me empurra para comer mal. Como o ambiente afeta o nosso peso? Em verdade, vivemos no que chamamos de ambiente obesogênico. O mundo moderno foi desenhado muitas vezes, sem intenção, para nos fazer ganhar peso. Temos oferta constante de comida barata, calórica e ultraprocessada em praticamente todo lugar. As cidades foram planejadas para carros, não para caminhadas. A tecnologia nos fez parar de nos movimentar. Passamos horas sentados em escritórios, em casa, em frente a telas. Até as escadas foram substituídas por escadas rolantes. Quando você sai de casa, é bombardeado por publicidade de comida rápida. Quando entra em um supermercado, 80% do espaço é ocupado por ultraprocessados. Isso não é culpa sua, é um ambiente que trabalha contra você. Reconhecer isso é importante para não culpar a si mesmo e para buscar estratégias que funcionem dentro dessa realidade. Professor Marco, por que é tão difícil comer só um biscoito de pacote, mas é fácil parar de comer maçã?
Porque os alimentos ultraprocessados são desenhados em laboratório para vasculhar nosso cérebro. Eles combinam gordura, açúcar, sal, de uma forma que ativa nossos centros de prazer, dificultando muito o controle da saciedade. Quando você come uma maçã, seu corpo percebe sinais de saciedade claros. Quando você come um biscoito ultraprocessado, esses sinais são confundidos. A combinação de gordura e açúcar cria um efeito de recompensa no cérebro, similar ao de drogas viciantes. Estudos recentes mostram que consumo de ultraprocessados aumenta em 26% o risco de obesidade. Além disso, esses alimentos têm baixa densidade nutricional, então você come mais tentando satisfazer a fome real do corpo. Não é fraqueza sua, é engenharia alimentar trabalhando contra você. Dr. Marco, eu sinto que meu corpo pede comida mesmo quando eu já comi. Como os hormônios controlam isso? Nosso corpo possui mensageiros químicos chamados hormônios. A grelina é o hormônio da fome, ela avisa que é hora de comer. A leptina é o hormônio da saciedade. Ela avisa que estamos satisfeitos e devemos parar de comer. Na obesidade, essa comunicação entra em curto-circuito. O corpo produz muita leptina, mas o cérebro para de ouvi-la. É como se a pessoa estivesse gritando em um quarto à prova de som. Além disso, a inflamação causada pela gordura em excesso piora ainda mais essa resistência à leptina. Também há a insulina, que regula o açúcar no sangue. Quando há resistência à insulina, o corpo fica confuso sobre quando parar de comer. Esses hormônios não são controlados por força de vontade, são controlados pelo metabolismo do nosso próprio corpo. Entender isso muda tudo. Dr. Marco, com tantos fatores jogando contra nós, como podemos sequer começar a lidar com isso? E como isso se relaciona com o que vemos em filmes como A Baleia? O primeiro passo é exatamente este: entender o inimigo. Ao saber que a culpa não é sua, tiramos o peso emocional das costas e abrimos espaço para buscar os tratamentos médicos e psicológicos que realmente funcionam. No filme A Baleia, vemos que Charlie desenvolveu a obesidade após viver luto profundo e isolamento. Seu ganho de peso não foi resultado de falta de vontade, foi resultado de trauma emocional não tratado, isolamento social e falta de apoio profissional. E isso é a realidade para muitas pessoas. Quando compreendemos que a obesidade é multifatorial, deixamos de buscar culpados e começamos a buscar soluções. Genética, hormônio, ambiente e emoções trabalham juntos. O tratamento eficaz precisa abordar todos esses fatores simultaneamente. E no próximo episódio, vamos descobrir como o excesso de gordura corporal participa dos processos de inflamação e de alterações em nosso consumo energético, aumentando o risco de diversas doenças metabólicas graves. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com as pessoas que você ama e siga a nossa página. E o principal, não perca o foco e cuide muito bem da sua saúde.